Bom dia. Já falamos aqui, em nossas aulas, muito sobre a vida dos afrodescendentes. E tocamos muito no assunto por que a indiferença do branco com o negro, né? As condições de vida dos negros continuam inferiores ou não aos brancos aqui no Brasil. Então eu fui pesquisar alguma coisa e gostaria de passar para vocês. Os índices de escolaridade, renda e pobreza da população negra registram melhoras entre 1996 e 2006. Mas as condições de vida continuam inferiores às dos brancos no Brasil. A avaliação é de estudos sobre desigualdade racial. É um gênero divulgado pela Instituição de Pesquisa Econômica Aplicada IPA. A designação branco ou negro foi estabelecida segundo autodeclaração dos pesquisados. Segundo o estudo, em 1996, 82,3% dos negros estavam matriculados em etapas de ensino fundamental adequados à sua idade e apenas 13,4% do ensino médio. Em 2006, essa porcentagem subiu para 94,2% no ensino fundamental e 37,4% no ensino médio. Ou seja, muito menos que os 58,4% de brancos no ensino médio. A renda média do trabalhador negro também cresceu, embora o aumento não seja muito expressivo. O rendimento médio de 2006 foi R$ 19,00, mais alto que em 1996, ou 3,93%, mais detalhe importante, a queda da diferença entre os dois grupos se deu devido à diminuição dos rendimentos dos brancos. Ou seja, os brancos passaram a render menos do que os negros. Passaram de R$ 1.044,20 a R$ 986,50. Ou seja, na verdade o rendimento dos negros não aumentou. E notem bem, o estudo mostra que as diferenças ainda são abissais, posto que os brancos ainda vivem com quase o dobro de renda mensal per capita dos negros. Segundo o professor Cláudio de Deca, do Departamento de Economia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, a renda dos negros é extremamente baixa comparada às dos brancos. Está muito próximo ao valor do salário mínimo. Está muito... diz ele em entrevista, a repórter Silvana Salles, do UOL. Mais importante ainda, nota ele, é a diferença de como se deu o aumento da renda dos negros, devido ao aumento do salário mínimo, diz ele. O comportamento da renda dos brancos é definido por negociação coletiva, ou fluxos do mercado de trabalho. Então, nesses últimos 13, 14 anos, acompanhou a queda na renda média da população. Já os negros estão associados à evolução da política do salário mínimo. Mas isso ainda não é tudo. Além de ter aumentado seus ganhos em função de políticas públicas, ao invés das negociações coletivas, ou em função da sua capacidade e competência, a evolução da renda entre negros e queda entre brancos não se refletiu na erradicação da pobreza. Ou seja, a população mais pobre ainda é a população negra. Para se ter mais ideia, em 1996, 46,7% dos negros eram pobres. Percentual
que desceu em 2006 para 33,2%, queda de 13,5%. O que significa aproximadamente 2 milhões de negros deixaram a pobreza e deram um passo que entre os brancos, em 1996, 21,5% eram pobres percentual, que caiu para 14,5%, queda de 6,0%. Que significa que mesmo com um percentual menor de queda, o número absoluto de deixar a pobreza foi de cerca de 5 milhões. Segundo o sociólogo Rogério Battistini Mendes, professor da Fundação da Escola Sociologia, a Política de São Paulo, FESP, São Paulo, em entrevista à mesma jornalista já citada. A sociedade brasileira foi constituída em 3 séculos de colonização e 4 de escravização. Isso gerou uma estrutura de segregação absoluta, que foi sendo superada ao longo do século XX, mas não na velocidade necessária para democratizá-la. Não temos mecanismo para distribuir a renda. E como no século XXI ainda vivêssemos em uma sociedade escravocrata. Então, nós percebemos assim que entre 1996 a 2006, os negros conseguiram subir um pouco, teve mais, como eu posso dizer, diminuiu um pouco a pobreza da população, né? Acho que não é preciso dizer mais nada sobre a questão racial do Brasil. Por isso, como defensor das cotas por um período definido, faço minhas as palavras da diretora, a proteção ao patrimônio afro-brasileiro, da Faculdade Palmares, Bernadette Lopes. Eu acho que essa pesquisa vai fazer algumas pessoas entenderem quando dizemos que o país precisa de uma ação afirmativa. Precisa cotas, porque mesmo que não vivemos numa democracia racial, é que a discriminação não era pela pobreza, mas sim pela raça e pela cor. Ou seja, quando uma pessoa é julgada, discriminada, geralmente não é pelo estado financeiro, pelos bens que possui, mas sim pela cor. Então, muitas vezes, um negro pode ser milionário, ser famoso, conhecido, mas mesmo assim não deixa de ser discriminado. Já vimos em jornais e programas alguns atores, algumas atrizes que têm um trabalho maravilhoso, pessoas profissionais, pessoas estudadas, que estão ali fazendo o trabalho delas e mesmo assim são discriminadas e julgadas. E olha, ainda não citei dados sobre o acesso dos negros a universidades, ou ao grupo dos 10% mais ricos da população. Aí então a questão é calamitosa. E tem também questão do gênero, situação em que juntos negros e mulheres brasileiras, bem que podem reivindicar para si o status de refugiados econômico e pedir providência ao ACNUR ou à ONU. Agora, eis a questão, uma pergunta. Por que negro tem menos acesso à saúde do que o branco no Brasil? Por que motivo? Por que será que isso acontece? O negro não é um ser humano? O negro não tem necessidades? Não tem enfermidades? Apesar de algumas ações do governo, dados mostram que o sistema público de saúde continua a discriminar a população negra. Isso é terrível. Por que agir dessa forma? O negro tem sentimento, o negro tem vida própria, ele tem necessidades.
Por que o negro tem menos acesso à saúde do que o branco? Muitas vezes eu me pergunto por quê? Porque ele não tem condições financeiras? Simplesmente porque ele tem uma cor mais escura? A pigmentação da pele dele é mais escura? Aqui eu vou comentar com vocês uma história. Esse texto que eu estou lendo para vocês também, pesquisei na internet. Achei um texto importante e vou ler para vocês a história. Rafaela, de 15 anos, grávida, foi durante a gestação a todas as consultas que manda o manual. Ou seja, fazer o pré-natal, né? De todas as consultas manda o manual. 7 deu entrada em abril. Deu entrada em abril, em um hospital público, na zona oeste do Rio de Janeiro, para dar à luz a um menino. O trabalho de parto começou às 3 horas de um sábado, e a equipe médica, formada apenas por enfermeiros, não mediu a pressão arterial dela nenhuma vez, até às 14 horas. Então, ou seja, o trabalho de parto começou às 3 horas de um sábado. Formada por 3 e mediu a pressão arterial dela nenhuma vez até às 14 horas. 2 horas que ela estava lá, não tinha sido ainda medida a pressão arterial. Sabendo que uma gestante é muito importante. A garota começou a ter convulsões por eclâmpsia. Quadro causado justamente por causa da pressão alta. Quando enfim foi levada ao centro cirúrgico para uma cesariana. No procedimento, o útero foi perfurado. Com hemorragia, foi transferida em seguida a outro hospital. O bebê nasceu com 3 quilos e 335 gramas, mas a mãe nem chegou a vê-lo. Morreu após a histerectomia, quando o útero ou parte dele é retirado. Eu fico muito indignada com essa situação. Essas pessoas estudam, se formam, passam anos dentro de uma faculdade estudando, se preparando para salvar vidas, fazem o juramento para quando chegam, simplesmente ignoram por ser uma negra. O caso tem um detalhe importante. Rafaela era negra? Será que se fosse eu ou outra pessoa, uma pessoa branca? Não que isso seja diferente, porque muitas vezes eu mesmo passei por uma infecção generalizada, quase fui a óbito, e mesmo assim não deram importância ao meu caso, no posto de saúde, aonde eu fui com muitas dores. Mas isso não acontece só com as pessoas negras, eu acho que isso está acontecendo com todas as cores, com todas as raças. A morte dela acusam ONGs, como a crioula da médica e a ativista Jurema Werneck. Poderia ter sido evitado se a discriminação racial da saúde já tivesse sido erradicada no Brasil. Não que os enfermeiros da maternidade tenham deixado de fazer o procedimento. Não que eles tenham deixado, ou seja, melhor dizendo, eles não deixaram a garota morrer. Mas simplesmente, quando ela chegou lá, com dores, não examinaram. Esperaram chegar ao último ponto. Chegaram ela ter uma crise para ir fazer exame. Lideradamente, por causa da cor, tudo isso aconteceu então por causa da cor, né? Não é assim que o racismo na saúde funciona? Ele aparece
nos pequenos gestos. Faltou informá-la durante as consultas pré-natal sobre o risco da pressão alta. A população negra sofre mais com esse problema e uma menina de 15 anos grávida tem risco ainda mais elevado. Faltou medir a pressão durante o parto. Às vezes as pessoas nem percebem que estão sendo racistas, mas o racismo está aí. Chega na vez do negro, a ficha acaba. O atendimento é prestado com menor cuidado do que com o branco. O médico não toca no negro, no corpo do negro. Na odontologia, isso é ainda pior, porque a maior parte das consultas ocorre em consultórios, diz José Marno, dentista também filiado à ONG crioula. O racismo faz isso. Pequenas negligências se acumulam, tornando-se graves até que pessoas morrem. Afirma Jurema. A discriminação no sistema público de saúde é mais sentida por negros do que por brancos. Não que brancos não sofram também, mas negros acabam sofrendo muito mais. E muitas vezes por não ter informações, porque muitas vezes o branco até pode ser discriminado, mas se tem um conteúdo, se tem uma informação, um estudo, até ele consegue se defender. Segundo o número de pesquisa nacional de saúde, PNS, revelada em maio, e isso mostra que ela tem caráter racial. De toda a população branca atendida, 9,5% saem da unidade hospitalar com sentimento de discriminação. O percentual é maior entre pretos, 11,9%, e pardos, 11,4%. Ambas nomenclaturas adotadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, cuja soma representa a população negra, menos preto e pardos, saem com avaliação boa, ou muito boa. Do entendimento, 70,6% e 60,4% em relação aos brancos. 73,5% deles satisfeitos. E esses são só dados menos objetivos que dependem da opinião dos entrevistados. Os concretos, confira no gráfico abaixo, revelam que os negros têm desvantagem em todos os quesitos pesquisados pela PNS. Consultam menos médico e dentista, têm menos acesso a remédios receitados no atendimento. Tiveram mais dengue, têm mais problemas de saúde, que impedem alimentação, têm menos planos de saúde, exceto quando o empregador paga a conta, ou sinal de desigualdade. Usam menos escova, pasta e fio dental. Algumas explicações para a desigualdade racial na saúde? A primeira é o próprio preconceito, a discriminação aos negros. Apesar da miscinegação brasileira, não acabou. A desigualdade econômica pesa, visto que a população negra tem menos poder financeiro para pagar o plano de saúde privado do que o branco. Há também o fato, a informalidade no emprego, ser maior entre pretos e pardos. Mulheres negras que trabalham como domésticas, sem carteiras assinadas, não têm direito nenhum a plano de saúde, por exemplo. E a questão geográfica. A rede do SUS, Sistema Único de Saúde, está mais presente em regiões a classe média e a população negra, por fatores históricos, está concentrada em regiões periféricas, afirma Irineu Barreto, analista do Sistema Estadual de Análise de Dados de São Paulo, SEAD, que se dedica a pesquisar, ele se dedica em pesquisas de desigualdade raciais. E mesmo nas regiões mais pobres, a população negra tem mais dificuldade do que a branca. A pobreza é mais cruel para os negros.
É difícil concluir, a partir de dados, se o racismo na saúde tem diminuído ou aumentado no Brasil, porque faltam pesquisas. A PNS de 2015, com detalhamento por raça e cor, é a primeira a fazê-lo. Mas há um indício disso nos números sobre mortalidade materna do SUS. Em 2004, 62.659 mulheres morreram em decorrência ao parto, das quais 47% eram brancas, 43% negras. A soma de pretas e pardas, esse 43% seria a soma de negras e pardas, né? 10 anos depois, em 2014, 63.408 mortes foram registradas. 42 eram brancas, 53 negras. Em um período de 10 anos, portanto, não só aumentou o número de mulheres que continuavam a morrer de complicações de uma gravidez. A condição da parcela negra piorou, quanto a da branca melhorou. Então, em vez de melhorar, da negra piorou e a branca melhorou. Há a ressalva de que em 2004 o preenchimento dos dados ainda era precário. Havia médicos que assinalavam branca em vez de preta, ou parda, ao descrever a paciente na ficha. Naquele ano, as investigações sobre as mortes das mães também eram muito menores, independente de melhorar ou piorar. O fato é que o quadro é grave. E o governo? O que o governo tem feito para isso? Em 27 de outubro de 2006, quando o então ministro de Saúde, Agenor Álvares, na abertura de um seminário sobre a saúde da população negra no Rio de Janeiro, declarou que havia racismo no SUS. Médico, por meio de entidades de classe, rejeitaram o argumento usado pelo Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Era de que a discriminação era social, entre ricos e pobres, e não por cor, semelhante aos argumentos usados em áreas como educação para rejeitar cotas para negros em universidades. O ministro se baseia em dados coletados pela Fundação Oswaldo Cruz. Pesquisadores analisaram 9.633 prontuários de grávidas e perceberam que a cada 100 pacientes brancas, 16 não recebiam anestesia. Entre 100 negras, o número subia para 23. Entre pessoas mortas por doenças, como tuberculose, AIDS, hipertensão arterial, o padrão se repetia. A declaração do ministro convenciou esforços de ativistas. O problema é que atitudes burocráticas criaram uma comissão intersetorial de saúde da população negra no Conselho Nacional de Saúde, em 2008, instituir a Política Nacional de Saúde integral na população negra. Em 2009, incluir no Estatuto de Igualdade Racial trechos que tratam a saúde em 2010. Não viraram ações concretas. Então, a conclusão dela é que houve avanço no reconhecimento do racismo como um problema de saúde, na saúde. Mas pouco além disso, a política não foi implementada como deveria, diz ela. O Agenor Álvares foi o único a enfrentar o problema com seriedade. Depois dele, uns e outros ministros disseram mais que não iam fazer mais nada. O atual Arthur Chioro nem sequer responde. Fez 5 anos que a saúde do negro virou lei e ela continua sendo ignorada. Procurado pela reportagem, o Ministério da Saúde afirmou que compreende a situação vulnerabilidade da população negra e ressaltou o papel do SUS na promoção da equidade. O órgão citou alguns dados da PNS
para defender a atuação do governo, o acesso à farmácia popular. Mas, entre negros, 25,3%, que entre brancos, 22,1%, da obtenção de medicamentos via SUS com negro, 35,2%, e vantagem sobre brancos, 30,2%. A discriminação do sistema de saúde, o Ministério acrescentou que 53,9% dos discriminados alegaram como razão falta de dinheiro, 52,5%, a classe social é 3,6%, raça e cor. Entre ações do governo federal para combater a desigualdade da saúde, a pasta mencionou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, PNSIPN, instituída em 2009 na campanha SUS Sem Racismo, lançada em 2014 com recursos à distância para 5 mil profissionais da saúde em todo o país, e a abertura do segundo edital de pesquisa em saúde à população negra, que vai destinar 2 milhões de pesquisadores para que descubram maneiras de ajustar o sistema público de saúde para coibir a discriminação. Poderá ser medido de modo concreto só depois de 2018. Seria isso. Então nós podemos ver que a discriminação do tempo antigo com o de hoje só mudou a maneira de ser, né? E quanto ao sistema de saúde, eu acho que está precária tanto para os negros como para os brancos. Então, eu acabo finalizando mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas pesquisas. Foi muito importante para mim esse tema que eu escolhi, os afrodescendentes do Brasil atual, que assim também eu pude ter mais conhecimento hoje de como está a situação dos negros hoje. Geralmente na escola a gente estuda o passado, a gente estuda como os negros vieram para o Brasil, a escravidão, o abolicionismo, nós estudamos sobre o quilombo, as senzalas, como era a vida deles. Mas essa pesquisa para mim abriu os olhos como professora, que é importante também mostrar aos alunos hoje, a nossa vida, como hoje ainda, 2015, ainda há o preconceito, o racismo. A gente muitas vezes vive no nosso mundo, a gente critica, a gente reclama das coisas, mas lá fora tem pessoas, seres humanos passando por dificuldades. Eu entendo que muitas vezes, quando você está com uma doença, quando está se tratando com uma enfermidade, você vai até um médico e esse médico consegue te tratar, muitas vezes trata essa ferida com medicamentos, com exames, você acaba conseguindo dar a volta por cima, se recuperando. Mas é muito difícil a gente se recuperar quando o nosso coração está ferido, magoado. E o que está acontecendo hoje na nossa população? Muitos falam na depressão. Porque hoje as pessoas estão correndo, estão enlouquecidas. Eu sinto que as pessoas estão desesperadas. E muitas vezes acabam agredindo verbalmente as outras pessoas.